sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso culto de domingo. Eu quero convidar você a, nesse momento, compartilhar essa live, a, nesse momento também estar orando por cada um de nós, pela igreja, também por tudo aquilo que nós estamos transmitindo aqui, esse momento de louvor. Peço você que por aqui ore por nós, que também derrame palavras de afirmação sobre nós, que nós possamos ser uma igreja ativa na obra do Senhor, amém? Vamos cantar, vamos louvar o nome de Deus. Ele é bom o tempo todo e nós louvamos a esse Deus que nos ama, amém? Para o mar, teu rio
amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, ó Pai, nós cantamos o seu amor, nós louvamos, ó Pai, o teu nome, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, e o Senhor não precisa, ó Pai, de nós, ó Pai, para manter a terra, para manter aqueles que vivem, ó Pai, aqueles que são governados pelo Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, nos amou primeiro, entregando o seu Filho, ó Pai, na cruz por cada um de nós. Nós dizemos o nosso muito obrigado, ó Pai, nós somos gratos de coração, porque o Senhor honra as nossas vidas, porque o Senhor nos ama, ó Pai. E é um prazer estar aqui na Tua presença, ó Pai, é um prazer te servir. Nós te adoramos e também glorificamos o Teu santo nome, ó Pai, porque não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, Pai. É sobre aquilo que o Senhor tem feito, é sobre aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. E nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque nem só de pão nós vivemos, mas é de toda palavra que sai da Tua boca, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, Te amar mais, nós possamos engrandecer mais o Teu santo nome, ó Pai, e que nós possamos nos achegar perto do Senhor, ó Pai. Seja engrandecido, ó Pai, em meio a nós. Em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei sobre todos és Senhor.
ao Senhor. Amém, ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Louvado seja o nosso Deus. Fique com a mensagem agora. Você é nosso convidado para estar nos acompanhando durante a semana também, às quartas-feiras, às sextas-feiras. Esse próximo sábado nós vamos ter o culto de jovens e nós pedimos para que você permaneça na live para também estar também com o pastor na mensagem. Amém? Boa noite, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais uma vez podermos nos encontrar aqui por esse meio de comunicação, que Deus possa falar grandemente a sua vida nesta noite. Eu quero aproveitar esse momento inicial para que pudéssemos colocar diante do Senhor em oração aqueles que estão passando por momentos difíceis, de lutas. Quero convocar os irmãos para orar pela vida da Juliene, que perdeu o pai essa semana. Que Deus esteja consolando a vida dela, toda a sua família.
Queremos também pedir aos irmãos que orem, pedindo a Deus o consolo pela vida do pastor Jaime e da sua esposa, que também estão enfrentando um momento de luto. O sogro do pastor Jaime veio a falecer também esta semana. Queremos também pedir aos irmãos que nesse mesmo propósito orem também, pedindo o consolo de Deus pela vida do Wilton, que perdeu também a sua irmã, que veio a falecer nesses dias. Também a nossa irmã lá do bairro Tocantins, a Dora, teve também aí a perda do seu esposo. Então nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor também, o consolo de Deus pela vida desses irmãos. Também quero pedir aos amados que orem, intercedendo por aqueles que estão enfermos. Nós temos aí uma lista de enfermos no grupo da igreja, grupo de intercessão tem pedido, tem chamado e convocado a igreja para orar por esses irmãos que estão enfrentando aí enfermidades, né? Que Deus possa curá-los, que Deus possa abençoá-los. Quero citar aqui alguns desses amados que estão enfermos, internados e passando por momentos difíceis. O Remilton, a Célia, o Sávio, o pastor Caio, que está recuperando de uma cirurgia, a Anne Fernandes, que é a irmã da Cássia, também pelo Lupécio, o Enauro, a dona Isolina, dona Emília, dona Altamira, também a Marta, que Deus possa colocar a mão poderosa sobre a vida dessas pessoas que estão enfrentando aí dias difíceis de enfermidade, que Deus possa curá-los. Então, nesse momento, vamos orar, vamos colocar na presença de Deus a vida desses amados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nos consola, é aquele que nos fortalece, é aquele que está ao nosso lado em momentos difíceis, em momentos de tribulação, de angústia. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha com a Tua graça, com o Teu Espírito Consolador, sobre essas famílias que estão enlutadas, ó Deus, a Juliene, Pastor Jaime, o Wilton, a Dora. Ó Deus, coloque sobre eles a Tua mão de consolo, a Tua mão de poder, de graça. Sustenta-os, ó Deus, nesse momento difícil que eles estão vivendo. Pedimos ao Senhor também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, que o Senhor possa colocar sobre eles a Tua mão poderosa e curar em nome de Jesus, restaurando a saúde desses amados, ó Deus. Nós clamamos como igreja, como servo de Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa curar esses amados que estão enfermos. Nós clamamos e pedimos certos que o Senhor atende e ouve a nossa oração. Pedimos também ao Senhor que, neste momento de exposição da palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração. Nos ensine, ó Deus, a viver a vida cristã de acordo com a Tua vontade. Nos ensine, ó Pai, a caminharmos na obediência, a caminharmos, ó Deus, numa vida de santidade, uma vida realmente que agrada ao Senhor. Fale ao nosso coração neste momento, por meio da Tua palavra, é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos convidá-los nesse momento para que nós possamos abrir a palavra de Deus em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de número 13 até o versículo de número 29. A palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos, bons frutos,
porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esta é a parte final do Sermão do Monte que o Evangelho de Mateus registra. E você pode imaginar esta cena, né? Ali, o povo ouvindo Jesus ensinar. Jesus, diante de uma multidão, começa a ensinar a sua palavra. Grandes multidões estavam sempre ao lado dele, e naquele momento Jesus se assenta e passa a ensinar cada um deles a respeito do reino de Deus. E nesse momento nós lemos aqui a parte final do sermão de Jesus. Alguns estavam ali em volta de Jesus, em meio àquela multidão, em busca de algo de Deus para a sua vida, em busca de saber e ter a certeza se aquele que estava ensinando de forma tão poderosa era realmente o Messias. Outros estavam ali em meio àquela multidão, já certo de que ele era o Messias, e queria então que ele colocasse sobre eles a sua mão e os curasse poderosamente das suas enfermidades. Alguns, em meio àquela multidão, talvez simplesmente estavam ali para estar perto de Jesus, para estar perto do Senhor. Mas outros também estavam ali porque estavam profundamente desejosos em impedir o Senhor Jesus Cristo de continuar influenciando aquele povo. Estes eram os fariseus, os escribas. Diante desta realidade, Jesus então pede que eles tomem uma decisão. Qual caminho eles queriam então seguir? O largo ou o apertado? Diante dessa situação, Jesus coloca no verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esses versículos, meus irmãos, demonstram, então, de certa forma, que o caminho para a vida eterna, o caminho que conduz à vida eterna é um caminho difícil,
estreito. Por que o caminho de Jesus é um caminho difícil? Os versículos que se seguem nos ajudam a responder a essa pergunta. Por que o caminho de Jesus é um caminho difícil? A primeira razão era porque muitos se deixavam enganar pelos falsos profetas. Muitos, nesse processo do caminho de Jesus, se deixavam enganar. É por isso que Jesus, nos versos 15, começa então a exortar: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muitos se deixam enganar pelos falsos profetas, porque esses falsos profetas se apresentam de maneira eloquente, se apresentam muitas vezes com aparência de piedade e muitas vezes pregam um caminho que promete, né, a felicidade, a paz, é um caminho fácil. E esse caminho mais fácil não exigia nenhuma mudança, principalmente mudança interior. Bastava cuidar da parte exterior, da aparência, das roupas, e de algumas outras práticas. Bastava então a parte exterior. Não havia necessidade de uma mudança interior. Por isso era um caminho mais fácil. E esses falsos profetas pregavam então a felicidade e a paz de maneira assim a convencer muitas pessoas, mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz que esse caminho, que esse atalho é um caminho que pode conduzir para a morte eterna. Por isso ele diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, mais fácil esse caminho que leva para o inferno e conduz para a morte eterna. Cuidado com os atalhos dos profetas, dos falsos profetas, diz o Senhor Jesus Cristo. Jesus também advertiu que deveríamos ter cuidado com a aparência, porque eles pareciam ovelhas, mas na verdade eram lobos. Tem aparência de piedade, aparência de santidade, aparência de fé e compromisso com Deus, mas na verdade são lobos devoradores. Eram predadores entre as ovelhas. Muitos de nós acompanhamos aí nos jornais, na televisão, estarrecidos, notícias do médium João de Deus, um enganador, um lobo vestido de ovelha, que curava as pessoas e que usava da sua influência para abusar das pessoas. Percebemos também, muitas vezes, estarrecidos, padres pedófilos, pastores também corruptos, pastores abusadores, religiosos opressores, mentirosos, lobos vestidos de ovelha. Existem também, nesse contexto da religiosidade, cristãos que enganam as pessoas, cristãos que roubam, cristãos que vivem de aparência e que acham que os seus negócios, que o seu trabalho, a sua vida profissional não pode se misturar com a sua fé, com a sua religiosidade, e muitas vezes enganam as pessoas e roubam as pessoas. Lobos vestidos de ovelhas. A grande advertência, então, do nosso Senhor Jesus Cristo é: cuidado com essas aparências. Olhe para a essência, olhe para o que eles produzem na sua vida pessoal. É por isso que Jesus diz aqui nos versículos seguintes, versículo 16, quero ler aqui numa outra versão, quando o Senhor Jesus Cristo diz:
Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não podem dar uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore má dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Veja como o Senhor Jesus Cristo, então, coloca diante de cada um que está ali ouvindo atentamente as suas palavras, aquela multidão atenciosa pelas palavras de Jesus. Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que têm uma vida dupla, cuidado com aqueles que realmente são, entre aspas, religiosos de aparência, mas não têm vivido o autêntico Evangelho. Pois uma árvore não pode produzir um fruto diferente da sua própria natureza. Quando nós andamos ou caminhamos em caminhos que, ainda que pareçam às vezes caminhos bons, mas nos desviam da vontade de Deus, nos desviam da palavra de Deus, daquilo que Deus tem proposto para nós, então nós estamos, de certa forma, sendo enganados, irmãos. Quando nós caminhamos em caminhos que mesmo aparentemente sejam bons, mas que nos desviam da vontade de Deus, repito, nos desviam da palavra de Deus, daquilo que Deus tem proposto para nós, nós estamos sendo enganados. Cuidado. Podemos estar trilhando caminho que conduz à morte. Mas os falsos profetas não trabalham apenas no campo da religiosidade. Eles estão aí tentando ensinar as pessoas a viver de maneira feliz, e veem isso muitas vezes disfarçados de uma forma diferente nos nossos dias, por exemplo, com filosofias, com ideologias, sempre visando a felicidade e o bem do homem, e muitas vezes isso ignora a vontade de Deus. Cuidado, alguns desses são lobos disfarçados em ovelhas. Só há um caminho, só há uma direção, só há um meio que nos conduz realmente a uma vida plena, a uma vida de salvação, e esse é Jesus. Ele é o único pastor que pode nos conduzir à presença do Pai. Dele provém a verdadeira paz, dele provém a nossa esperança. É por ele que nós não nos decepcionamos. A palavra de Cristo Jesus é uma verdade que liberta. Disse o apóstolo João na sua carta, no capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade vos libertará. Não se deixe enganar pelas tantas vozes que soam ao nosso redor. Ouça a voz do verdadeiro pastor, Jesus. Não se deixe enganar. Por que Jesus diz que a porta estreita, o caminho que conduz à vida eterna, é um caminho difícil? É porque muitas vezes surgem falsos profetas que nos enganam, e nós também nos deixamos enganar por eles. Nos deixamos enganar por um caminho mais fácil. Em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo promete que o caminho da salvação é fácil. Ele, pelo contrário, diz que no mundo teremos aflições. No mundo teremos que enfrentar algumas dificuldades. Teremos que suportar em algum momento também as tribulações, as dores, o sofrimento. Mas tenham bom ânimo, diz o Senhor Jesus Cristo, porque a vitória já é certa. Porque o caminho da salvação, mesmo sendo difícil, é um caminho que já está traçado para cada um de nós. O caminho do Senhor Jesus Cristo
é estreito, difícil? Segunda razão, né? Porque não apenas surgem falsos profetas e nós nos deixamos enganar, mas também porque nós enganamos a nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos. Veja bem, não é aqui a partir do versículo 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome, Senhor, não expelimos demônios? Senhor, em teu nome nós também não fizemos muitos milagres? Veja então que naquele dia, ou seja, no momento em que nós nos encontraremos diante do Senhor, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Nós fizemos até milagres. A grande pergunta que vem à nossa mente é: como alguém pode enganar a si mesmo? Primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: alguém pode enganar a si mesmo confessando sua fé sem compromisso. Confessa que crê em Jesus, mas não tem compromisso. Declarar Senhor, aqui no Novo Testamento, era exatamente uma profissão de fé. A pessoa que declarava que Jesus era o Senhor, né, praticamente estava ali declarando publicamente a sua fé, como nós, quando recebemos alguém, né, como batismo, profissão de fé, a pessoa declara publicamente diante de todos que crê em Jesus, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, confessa a sua fé. Mas uma pessoa pode enganar a si mesmo, confessando a sua fé e não tendo compromisso com Deus. Batizando, assumindo, vamos dizer assim, um nome de cristão, mas ao mesmo tempo não assumindo um compromisso real com Jesus. Se declarar cristão, mas não se deixar moldar pela vontade, né, de Jesus ou pela palavra de Deus. Isto é enganar a si mesmo. Lucas, o Evangelho de Lucas, nos ajuda a entender isso de uma forma muito mais enfática quando ele mostra essa questão do alicerce, né? Quando nós assumimos um compromisso com Cristo Jesus, é como se nós estivéssemos construindo a nossa casa sobre a rocha, sobre o alicerce, sobre um fundamento, e não sobre a areia. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele quer confissão com compromisso. Ele quer confissão de fé, mais compromisso de vida e de obediência. Alguém pode enganar a si mesmo tendo atos religiosos sem uma verdadeira espiritualidade. E é por isso que os versos 21 e 22 falam dessas pessoas que dizem: nós fizemos isso, nós curamos, nós pregamos a palavra, nós profetizamos, né, em teu nome. Irmãos, se enganam alguns imaginando que atos religiosos fazem toda a diferença. Jesus coloca coisas que poderiam até parecer aqui comprovação de uma fé genuína, né? Anunciar a palavra, profetizar, né? Expulsar demônios, fazer milagres. Alguns dizem aí, o próprio Jesus está ali ensinando aquela multidão e dizendo: olha, muitas pessoas dizem: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos até milagres. Mas para a surpresa de todos nós, o que Jesus está ensinando àquela multidão é que a verdadeira espiritualidade, ela traz transformação de vida, mudança realmente profunda no caráter, mudança no comportamento. A verdadeira espiritualidade não
se baseia simplesmente em ritos religiosos que praticamos, mas na maneira como o Senhor Jesus Cristo, então, é recebido por nós e como Ele vem transformando e mudando a nossa atitude, o nosso comportamento diante das pessoas. Na forma que nós vivemos o nosso dia a dia, como ser humano, como marido, esposa, como pai, como mãe, como filho, filha, como um profissional honesto, como também um estudante que realmente glorifica a Deus com a sua vida. Espiritualidade sem transformação é enganar a si mesmo. É enganar a si mesmo. Por isso, não se engane. Como alguém pode enganar a si mesmo? Alguém pode enganar a si mesmo, professando a sua fé e não tendo compromisso com Deus. Alguém pode enganar a si mesmo, tendo atos religiosos, indo aos cultos, entregando dízimo, fazendo a sua prática religiosa, sem uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira transformação na vida, na atitude com as pessoas. E ainda eu posso dizer que alguém pode enganar a si mesmo, tendo conhecimento profundo da palavra de Deus, mas não obedecendo. Alguém engana a si mesmo quando conhece a palavra de Deus, mas não obedece. E é por isso que a partir do verso 24, nós encontramos também o Senhor Jesus Cristo finalizando e concluindo o Sermão do Monte, dizendo que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Por isso, meus irmãos, é importante que nós não nos enganemos a nós mesmos. Que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida, o Evangelho de Cristo na nossa vida. Muitos se enganam, imaginando que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia toda várias vezes e conhecer a Bíblia de capa a capa, é sinal de uma grande espiritualidade. Sinal de espiritualidade é conhecer a palavra e praticar a palavra e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Conhecimento sem obediência não tem nenhum valor diante do Senhor Jesus Cristo. Não existe verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus Cristo sem que estejamos dispostos a nos comprometer com a sua palavra em obediência. É por isso que, repito, em João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus olha aquela multidão, depois de ensinar, depois de trazer um sermão grandioso e profundo, ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A única maneira de realmente nós sermos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo e não enganar a nós mesmos é conhecer a palavra e praticar a palavra. Obedecer aquilo que ela nos manda, aquilo que ela nos ensina, os princípios estabelecidos. Não é apenas os 10 mandamentos, mas todos os princípios que ela norteia para a vida de um cristão. Por fim, nós percebemos que às vezes as pessoas podem se enganar a si mesmas, tendo uma fé sem perseverar. Tem fé, mas não persevera. E é por isso que nos versos seguintes Jesus vai dizer àqueles que ali estão, principalmente aí nos versículos de número 25 em diante, quando ele diz sobre a chuva,
que veio e derrubou aquela casa, e a gente percebe aqui que aqueles que construíram a sua vida, a sua fé sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, eles permanecem, mesmo diante da chuva, da tempestade, das lutas, das tribulações, eles ficam firmes, eles têm fé e perseveram. Mas muitas vezes as pessoas até têm uma fé em Cristo Jesus, mas não perseveram diante das lutas, diante das tribulações, diante das tempestades da vida. Aí vem, a chuva, o vento, e aquela casa cai, ou seja, aquela pessoa não tem uma fé perseverante. Perseverança é necessário para comprovar uma vida realmente de espiritualidade autêntica e verdadeira. A verdadeira fé em Cristo nos faz viver firmes, aconteça o que acontecer, em pandemia ou sem pandemia, na enfermidade ou na saúde, nós perseverarmos crendo plenamente que o Senhor nos tem dado a salvação em Cristo Jesus. Por isso quero concluir dizendo, meus queridos irmãos, perseverem. Deus está fazendo a obra. Nós muitas vezes não entendemos alguns caminhos do Senhor, mas nós precisamos confiar que a vontade do Senhor é soberana, é boa, é agradável e perfeita. Então, perseverem no caminho do Senhor. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, perseverem. E tomem cuidado para vocês não serem enganados pelos falsos profetas ou pelas pessoas que estão trazendo muitas vezes entendimento e filosofias e teologias totalmente equivocadas. Perseverem na palavra de Deus. Tomem cuidado para vocês não enganar a si mesmos, vivendo uma vida cristã desobediente, sem perseverança, uma vida de engano. Persevere, caminhe na obediência da palavra de Deus, para que nós possamos assim alcançar a nossa salvação, a nossa vida eterna com Cristo Jesus. Em breve, todos estaremos juntos, glorificando a Deus no tempo de Deus. Que a nossa igreja possa retornar aos seus cultos presenciais o quanto antes. É o desejo do nosso coração, é a nossa oração, mas que Deus está realmente no controle de todas as coisas. Enquanto isso, santifique sua vida, ore, busque o Senhor de todo o seu coração. Não se deixe enganar pelos falsos profetas, nem engane a si mesmo com algumas filosofias, com algumas atitudes totalmente erradas em relação à vida cristã. Amém? Que nós possamos assim caminhar debaixo da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você nesse momento, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor cada família que está conosco nesta noite. Que a Tua graça, a Tua misericórdia repouse sobre cada um, ó Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós possamos permanecer, ó Deus, no Senhor, obedecendo a Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e que livre-nos dos falsos profetas, dos enganadores. Nos ajude a caminhar, ó Deus, na presença do Senhor, uma vida de obediência, santidade, uma vida que glorifica o Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, assim como a árvore boa, produzir frutos bons, que nós possamos, ó Deus, demonstrar que realmente Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que a nossa vida possa testemunhar exatamente essa verdade, com a nossa prática, com o nosso testemunho, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um dos irmãos, sobre toda a família que nos acompanha hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, meus irmãos. Amém.